Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre leite. E quem está aqui hoje para tratar desse assunto com a gente é a doutora Roberta Zug, que é diretora de inteligência científica da plataforma MilkWiki. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Olá, Letícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês. Doutora, hoje o nosso assunto é a respeito da exportação de leite, né? Qual que é o cenário para o Brasil no mercado externo quando se fala de leite, lácteos, derivados? Então, Letícia, você vê, a gente tem a notícia tão triste, essa pandemia, não dá nem para descrever todos os problemas que a gente tem em relação a isso, né? Mas, por outro lado, tem uma coisa muito positiva, as pessoas estão se preocupando com alimento saudável. Por quê? Porque a gente sabe que uma doença que nem essa, o organismo precisa reagir. Um organismo mais saudável, ela consegue combater melhor a doença. Então, as pessoas que antes tomavam aquele suquinho artificial, né, mandavam o filho para a escola, com aquele suquinho que a fruta passou, deu um oi, só tinha mais corante, adoçante, açúcares, etc. Hoje ele está dando lanchinho para aquela criança com leite em casa. As pessoas mesmo estão consumindo. Então, quando começou a crise, houve aqueles problemas de falta de captação por alguns pequenos laticínios, as pessoas estavam muito preocupadas com o setor, mas houve um incremento, houve um aumento do consumo. E isso não foi só aqui no Brasil, isso foi fora. Então, do mesmo modo que aqui a gente teve distinção em relação à produção, alguns tipos de queijos que eram mais voltados para a indústria ou para restaurantes, que teve um consumo muito menor, ele foi desviado para a produção de leite, por exemplo, de leite condensado, que o pessoal está em casa e faz um doce, né? Então, houve, de fato, uma mudança, mas a hora que você coloca na cesta, essa mudança foi para mais de lácteos. Então, a gente vê que tem um potencial. E com isso, mesmo que passe, que logo deve passar, né? Essa cultura de um alimento mais saudável, provavelmente ele vai se manter. As pessoas vão tomar mais leite, vão comer de forma mais saudável e não tem como substituir, né? Aquele copo de leite não dá para substituir por nenhum outro no lanchinho da tarde ou mesmo de manhã. Então, as pessoas buscaram muito mais o lácteo. Então, esse cenário, ele é promissor, não somente para exportação, mas também para o nosso mercado interno. E a gente tem um potencial grande para ampliar. O mundo inteiro consumiu mais lácteos. E isso é um fato desse ano, né? Fruto dessa pandemia. E, doutora, o leite brasileiro, né, a gente tem aí uma produção que abastece e muito bem, né, o nosso mercado interno. O leite brasileiro, ele tem características para exportação? Ele atende às exigências, né, do mercado externo como um todo? Então, Letícia, veja, a gente pode fazer várias críticas, né? Mas a gente tem que ver que em 2005 o Brasil ele era deficitário. Ele importava muito mais lácteos do que exportava. A gente conseguiu reverter a balança. Ou seja, começou um trabalho de volume de produção, até era feio, né? O Brasil desse tamanho, com esse volume todo de animais, que a gente tem um rebanho desse tamanho, importar lácteos, né? Então, a gente começou a melhorar a produtividade, o padrão dos nossos rebanhos. A gente ainda tem algumas coisinhas que precisam ser feitas. A gente tem volume, a gente tem temperatura, hoje está frio, mas de modo geral a gente tem temperaturas mais altas, pastagens, que se ele quiser trabalhar tem o ano inteiro comida, né? Diferentemente de outras partes do mundo que 3, 4 meses estão cobertos de neve, onde você não tem produção de alimentos para os animais, né? Então a gente tem várias vantagens, tem água em abundância, tem muitas vantagens, mas a gente ainda peca em alguns conceitos que são exigências internacionais. A gente tem que ter transparência da produção, não somente de dentro da indústria, a gente precisa ter da porteira para dentro. A legislação que foi publicada no final de 2018, ela já contempla muito disso, mas o que a gente percebe, infelizmente, é que muitos ainda não estão conseguindo atender. O que seria? Seria a responsabilidade que foi dada aos laticínios de controlar os seus fornecedores, ou seja, os produtores de leite. Os laticínios hoje, pela legislação, eles precisam ter desde procedimentos, registros, controles,
todo um monitoramento dentro da propriedade. Eles precisam identificar, tem uma lista de verificação grande. Doutora Roberta? Precisa corrigir o problema que ele identificou. Então, esse é um ponto que nós temos que conseguir contemplar, porque nós abrimos mercados, né? Então, contratos foram assinados, aqueles, né, onde a gente pode ter notícias muito alvissareiras, né, em relação a futuros mercados. Só que a hora que você vai para conferir se o cumprimento daqueles requisitos eles estão a contento, eles ainda não estão. Não é que nós estejamos fazendo errado, não é que nós estejamos inadequados, mas não conseguimos evidenciar que fazemos de forma correta. Então, hoje, mesmo que a gente amplie em demasia o nosso volume de produção, a gente não consegue escoar para muitos desses que a gente gostaria de enviar os nossos lácteos. Como, por exemplo, a China, né? A gente vê que a China hoje é um grande demandante de proteína animal, né? Principalmente quando, né, a gente falando em carnes, né? E se aventa a possibilidade de a China passar a demandar bastante também de leite, lácteos e derivados. A China seria um desses mercados que o Brasil almeja para exportação de leite e é um país exigente também, doutora? Então, veja, Letícia, a China é grande, né? Então, a China, quando fala em comprar, não é coisa pequena. Então, quando ele fala que quer comprar, a gente tem que ter volume, tem que ter constância nessa produção e eles exigem um padrão. Então, quando a China fala que vai habilitar uma planta, ela quer que aquela planta entregue sempre volumes grandes, né? Então, você pode dizer assim, não, tem um laticínio que tem um queijo super premiado, só que para atender a China, aquele laticínio tinha que ser umas 1000 vezes aquele tamanho, né? Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e não sei quantas pessoas. Você não consegue levar pouca coisa, é sempre em volumes muito grandes. Então, a gente precisa ter muitos produtores, né? E muitos laticínios ou laticínios muito grandes que consigam atender a demanda que a China busca dentro daquele padrão. A gente viu eles embargam carne, eles embargam. A gente conhece o mercado de carnes, o quanto tem de exigência caso tenha um descumprimento. E a gente não quer abrir um mercado de lácteo e ter um problema como esse. Hoje tem alguns critérios que nós não estamos atendendo, não é que estamos fazendo errado, existem a questão da gente não conseguir ter transparência no processo de produção, que é basicamente você ter os procedimentos, registros, controles dentro da porteira. A gente tem tudo dentro da indústria, tem PACs, programas de autocontroles, tem os registros das análises, do leite que entra, toda a rastreabilidade do processo, mas a gente ainda não conseguiu transferir tudo isso que a gente já tem profissionalmente dentro da indústria para o campo, que é essa fase que a legislação hoje está nos exigindo. Então, não é só para atender China, a gente tem que atender, inclusive, o mercado interno com essas legislações. Atendendo, a gente vai ampliar. E veja, se a gente tem esse potencial, não significa que a gente tem que vender, mas é melhor você ter mais clientes, né? Você pode até escolher nesse sentido. E alimento é uma coisa que todo mundo precisa. Eu posso não comprar roupa esse mês, não comprei roupa mês passado, mas comer eu não tenho como. Todo mundo tem que comer todos os dias. E se a gente tiver um produto de excelência, fazendo dentro dos critérios, com certeza o que não nos faltará serão clientes buscando os produtos alimentares brasileiros. Certo, doutora. E o que o produtor precisa se adequar, né? Ou qual que é essa comunicação com os laticínios, com a indústria, para que esse processo seja, né, comece a evoluir, comece a ir para frente e a gente consiga quebrar essas barreiras e exportar para esses mercados tão exigentes? O produtor hoje, quando o produtor ele tem um papel assim, de certa forma, não é mais fácil, mas ele não precisa ir atrás. A indústria deve chegar com esse pacote tecnológico para ele, propondo, por exemplo, ela tem que chegar por escrito, qual é o procedimento que tem que fazer de pré-dip, de ordenha, de limpeza, como ele deve fazer o monitoramento de controle de medicamentos, né? Então, a indústria deve fornecer como isso deve ser executado. O produtor, ele tem que buscar com
cumprir rigorosamente aqueles controles. Às vezes, por causa de uma não conformidade ou de falta de um controle de um, você pode perder todo um processo como um todo, né? Então, aquele negócio de que é só o meu não é o problema, não. Esse só um pode atrapalhar todo um processo de produção, uma negociação, um produto proibido que foi utilizado. Às vezes o cara importa, entre aspas, né, traz de fora um produto clandestino, e às vezes tem uma molécula e você pega no leite um resíduo, isso pode pôr a perder um trabalho muito grande. Então, o papel do produtor é seguir rigorosamente o que está prescrito pelo laticínio. Se o laticínio não te mandou o procedimento, não te mandou um técnico para levantar, o técnico tem que ir lá identificar o técnico ou um aplicativo ou uma forma onde o produtor responde um questionário tem umas 150 perguntas de cada coisa, cada detalhe da produção. Se o laticínio não fez isso, o produtor tem que falar, escuta, cadê aquele meu questionário? Porque o laticínio que tem que propor para o produtor as melhorias. Porque é o laticínio que detém os técnicos, que detém aquela tecnologia, e ele é obrigatório a fazer esses controles. Então, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar o produtor e vai sugerir tudo que precisa ser adequado para que, de fato, tenha um produto conforme. Ao produtor, óbvio, ele tem que buscar a tecnologia hoje, o que a gente tem de informação pela internet, o que tem de lives, a gente não consegue nem acompanhar tanta coisa interessante que tem. O produtor que quer aprender, ele tem muitas opções. Antes a gente tinha mais dificuldade. Então, se ele quer fazer um pré-dip direito, se ele quer fazer uma ordenha, se ele quer mudar o tipo de alimentação, de capim, hoje ele tem várias opções para ele aprender. Então, ele tem que buscar cumprir, né, e buscar mais tecnologia e cumprir rigorosamente aquilo que está estabelecido. E aí, doutora, em relação aos custos de produção, né, como que, então, o produtor, né, que está aí né, no campo, como que ele faria os custos de produção dele e qual seria o peso do câmbio, né, nessa questão? Se esse leite, né, for para exportação, como que ficaria isso no campo? Então, existem alguns insumos que a gente depende de importação, né? Então, alguns pesticidas, né? Alguns produtos, eles ainda estão dependentes, porque a gente importa a base deles para poder comercializar. Não tem como a gente trabalhar isso, porque o câmbio a gente infelizmente não consegue, né? Se a gente conseguisse segurar, se tivesse um modo de fazer isso de forma que não fosse impactante, com certeza isso seria feito. O produtor, ele vai ter que ter tudo isso muito mais na ponta do lápis, né? Quando ele implementa o que a gente chama de boas práticas, ele tem que fazer um uso racional desses insumos. Então, ele vai ter que anotar muito mais e buscar otimizar o que ele tem, que seja de menor custo, né? Ou de fertilizantes, por exemplo, tem um custo alto, ele fazer uma fertirrigação, ele buscar formas para que ele possa baratear mais, né? Principalmente esses insumos que estão atrelados à questão do dólar. E são pontos que é difícil a gente ter controle. O que a gente tem que ser é inteligente, né? Conseguir identificar onde a gente pode diminuir o nosso custo para que a gente possa trabalhar em cima disso. Certo, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. A senhora é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Um abraço a todos e cuidem-se a todos, porque a gente precisa ter saúde. Um abração. Estivemos aqui, portanto, com a doutora Roberta Zug, que é diretora de inteligência científica da plataforma Milk Week, trazendo para nós detalhes a respeito das possibilidades dos potenciais do Brasil de passar a exportar leite e produtos lácteos. De acordo com a doutora Roberta, o Brasil ele tem potencial, principalmente quando a gente fala de queijos, né? O Brasil tem um potencial muito grande, mas a respeito do leite, o Brasil ele já tem um pequeno volume de exportação, mas para mercados mais exigentes, o Brasil ainda enfrenta algumas barreiras para exportar. Segundo a doutora, e ela frisou muito isso, não é que o leite brasileiro não tenha qualidade ou que os processos feitos desde a produção até a indústria estejam errados. O que acontece é que é preciso ter transparência com esses processos. O mercado externo, e principalmente agora a gente fala de China, que a China demanda muitos produtos, muitos alimentos e principalmente proteínas de fontes animais.
Então, são mercados extremamente exigentes e que precisam de registros dos insumos que foram utilizados, medicamentos, quando foram aplicados, quanto foi aplicado, e isso é uma exigência que os laticínios precisam fazer junto dos produtores, e os produtores precisam seguir rigorosamente esses processos. Então, somente quando toda a cadeia leiteira como um todo, desde a porteira para dentro até a indústria, estiver organizada, conseguir aí provar, né, ter essa transparência de todos os processos de bem-estar animal, né, e de boas práticas, entre outros, né, que a legislação lá de 2018 já exige, só aí então que a gente vai conseguir abrir portas, né, abrir mais mercados, exportar não só o leite em pó, por exemplo, mas também os queijos, o que seria uma vantagem muito grande porque é um produto de bastante valor agregado. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.